mas é dos meus filhotes, meus queridos colaboradores. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da AbraRio, sobre o coração da AbraRio, como que é produzido os produtos da AbraRio. Então, eu quero chamar aqui na mesa Rafael Sobral, que é diretor de cultivo da AbraRio e engenheiro agrônomo. Lucas Espinho, químico da AbraRio. E Gabriel Mascarenhas, farmacêutico da AbraRio. Bom, gente, esses são os meus meninos, coração da AbraRio. Esses olhinhos aqui de esperança são produzidos por essas mãos e eles vão contar um pouquinho para vocês como que é feito esse trabalho. Bom dia. Bom, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Rafael Sobral, sou engenheiro agrônomo, sou mestre em ciência dos solos pela Rural e especialista em solos e nutrição de plantas pela USP. Eu tenho uma experiência com o cultivo de maconha já há 10 anos, como cultivador caseiro, né? E tem 1 ano e meio que a AbraRio me proporcionou a experiência aí de poder ter um cultivo de larga escala. A minha história com a AbraRio começou de forma um pouco diferente, né? Acho que em junho de 21 eu tive um primeiro contato com a Marilene através do Facebook, né? Ela foi num grupo de cultivo lá, pedir ajuda para o cultivo da AbraRio, inclusive. Eu, muito ansioso, já de noite mandei mensagem para ela, acho que ela nem lembra disso. Devia ser umas 8 horas da noite, 9. Ela me respondeu para eu mandar mensagem no outro dia, porque já estava de noite e tal. Acabou que eu não mandei a mensagem, isso lá em mês de 2021. E aí, em fevereiro de 22, eu consegui entrar em contato com as meninas do acolhimento, né? Com a Jaqueline, a Marinês também. E aí, eles marcaram uma entrevista lá com o Diogo. E aí, eu comecei meu trabalho na AbraRio, né? De forma voluntária. A AbraRio ainda não tinha um cultivo. Ainda sou. E aí as coisas foram caminhando um pouco devagar, já comecei a receber alguns áudios do Cassiano, né, dando orientação sobre o cultivo. Até que em maio a gente conseguiu um local para o nosso cultivo. Fomos lá, fizemos uma limpeza também, mas também não foi para frente esse local. Então eu já estava há alguns anos querendo trabalhar com isso aqui no Brasil e a coisa não andava, já estava um pouco agoniado. Até que em julho a Marilene me mandou mensagem, em julho de 2022. Perguntando se eu ainda tinha interesse, que eles tinham conseguido um local para o cultivo. Eu falei que tinha interesse, nós fomos lá, e eles já tinham começado, já tinham semeado mais de 1000 sementes, já tinham uma galera trabalhando lá. E aí foi que o meu trabalho começou na AbraRio mesmo, né, no cultivo, em julho de 2022. E nesse pouco mais de um ano, né, foi muito aprendizado. Eu acho que quando eu estava preparando essa apresentação, eu vi que minha visão mudou sobre o cultivo da AbraRio, né? Eu já tinha feito outras apresentações e sempre focando muito na planta, em solo, substrato, fisiologia da planta. E dessa vez, preparando a apresentação, eu vi que minha cabeça voltou para os processos, né, nas etapas do cultivo, ali, tentando me enquadrar na RDC 18, né, que fala sobre a farmácia viva no Brasil. Ali eu vi que virou uma chave. Eu falei, mas e por que virou essa chave, né? Eu acho que hoje a AbraRio já tem um cultivo, uma produção de flor já estabilizada, né? Temos um ritmo de cultivo, já temos uma produção de mudas também, que é muito importante para manter esse ritmo. Hoje eu produzo um lote de mudas e sobra muda, né? Antes a nossa batalha era chegar no número ideal, hoje está sobrando. Então agora eu acho que eu consigo voltar minha atenção para essas etapas do processamento, para melhorar a qualidade e a segurança dos nossos produtos finais, né? Porque eu acho que a qualidade começa pelo cultivo, né? Então, eu vou apresentar aqui para vocês agora.
porque está em PDF, né? Pode passar esse slide aí. Isso. Essas são as etapas do processo do cultivo, né? Eu não tirei isso da minha cabeça, isso está escrito lá na RDC 18, que fala sobre farmácia viva. Cada etapa dessa tem que ter um cuidado muito grande com questão de higienização, principalmente, né? Para a gente conseguir produzir flores com qualidade para o pessoal do laboratório trabalhar. Então, a gente começa ali pelas matrizes, né? Avança para o propagador, rustificação, campo, aí vem a colheita, limpeza, secagem, pesagem e armazenamento. Então, dá para perceber que é muito diferente de um cultivo caseiro, onde a gente só planta e colhe, não é assim. Eu vou falar de um por um e a gente vai conseguir falar um pouquinho do tempo. Mas, no total aqui, desde o início até o armazenamento, demora cerca de 6 meses a 6 meses e meio. Parece fácil, né? Não, quando eu fui ver a partir da colheita, é um problema muito grande. Vocês vão entender quando eu falar. Pode passar, Diogo. As matrizes é uma sala, né, com as plantas que a gente chama de plantas-mães. Ali é o nosso banco genético, né, eu digo. E ter essas plantas nos proporciona uma consistência genética, né? Porque a maconha, a gente consegue reproduzir ela através de um galho dessa planta. Então, é uma reprodução vegetativa, a gente não precisa comprar semente. Eu tiro um galho dessa planta e consigo criar uma nova planta, mas com a genética idêntica à planta-mãe. Então, aqui a gente guarda o nosso banco genético, cada planta dessa é identificada. A partir dessas plantas, nós vamos produzir novas mudas. É muito importante ter uma higienização nesse espaço. No caso, se você for fazer completamente indoor, né, que é o caso da Abrario, a gente faz com luz artificial. Então, tem que ter um controle de quem tem acesso a esse espaço. Você tem que ter piso, parede, lavável, para manter sempre higienizado o máximo possível. Você tem que garantir que a planta esteja identificada. São muitos processos aí. E eu acho que poder fazer dessa forma, né, tirando clones, que a gente chama, a gente consegue reduzir muito o custo da associação, porque a gente fosse comprar semente seria muito caro. E agora eu quero reduzir ainda mais, tirando desse espaço interno, digamos assim, né, levando para uma estufa do lado de fora, que aí eu consigo utilizar o sol também e reduzir o nosso custo com conta de energia, principalmente. Ali nas matrizes, né, eu vou retirar esses galhos, que a gente chama de estacas na agricultura, e essas estacas elas vão para o propagador para criar raízes. Então, lá na Abrario eu utilizo umas bandejas com 56 células, né? Eu preencho essa bandeja com um substrato chamado Carolina, é muito comum entre os cultivadores. Então, cada célula daquela vai um galinho da planta, e essa bandeja com os galhos eu coloco ela dentro dessas caixas organizadoras. Porque essas estacas elas estão sem raízes, né? Então, elas perdem muita água para o ambiente e não tem como absorver. Então, ela tem que ficar num ambiente úmido e com a temperatura baixa, idealmente, né? Porque se você deixar um ambiente muito úmido em temperatura alta, você favorece o surgimento de fungos. Que eu diria que as doenças fúngicas é o principal problema no cultivo de maconha no Brasil. Então, é assim que fica dentro da caixa, né? A bandejinha com todas as estacas. E depois de 21 dias, ela está daquele jeito lá, já com novas raízes. Essa sala, é ideal que tenha uma antessala para a pessoa que for entrar nela poder se paramentar, se higienizar. É muito importante higienizar todos os utensílios que são utilizados nessa sala. Também tem que ser de pisos e paredes facilmente laváveis. É importante também higienizar, inclusive, as estacas.
antes de colocar elas ali dentro da caixa. Então, eu coloco elas numa solução de água com 0,5% ali de água sanitária ou cloro. Então, vocês vão ver que em todas as etapas a higienização é o mais importante. Depois ela vai do propagador, quando cria raízes, né, depois de 21 dias, ela vai para a etapa de rustificação. É um processo onde a gente vai tentar adaptar essa planta às condições climáticas desfavoráveis que ela vai encontrar no campo. Então, não posso tirar uma planta que está dentro de uma sala, com ar-condicionado, com um ventilador fraquinho, uma luz fria, e jogar ela no campo, no sol, chuva, vento, porque ela vai sofrer bastante. Então, a gente passa por esse processo de rustificação. Aqui eu coloco ela já em vasos maiores, né, de 2,6 litros. É uma sala também com 2 bancadas. E as mudas ficam nessa sala também por 21 dias. Nesse momento eu faço aplico defensivos, né, para o controle de qualquer praga que possa aparecer. E tento estressar elas ao máximo, né, com calor, com vento, do jeito que eu posso, para quando ela for para o campo ela não sentir muito essa transferência. Aqui já é no campo. A partir dali eu pego aquela muda que está no vaso, retiro aquele torrão da planta. Passo o buraco no solo e coloco a muda, né? Só enterro. E eu divido essa etapa do campo em 2 partes, né? Uma etapa vegetativa, onde é a fase de crescimento da planta, e a etapa de floração. Aqui no Brasil nós temos a vantagem de conseguir florescer a planta durante o ano inteiro, então é uma vantagem muito grande que nós temos em relação aos países do hemisfério norte, que tem uma janela muito curta para fazer o cultivo deles. Nós temos uma extensão territorial enorme, temos um clima ideal e podemos florescer a planta o ano inteiro. Então, só falta vontade política mesmo para o Brasil liderar a produção de maconha no mundo. Se vocês repararem naquela foto ali, tem uns refletores. Então, quando eu tiro a planta lá de dentro e coloco no campo, eu acendo essas luzes para poder complementar o fotoperíodo e manter ela no estágio vegetativo, né, crescendo. E quando eu quero florescer as plantas, eu simplesmente apago essas luzes, deixo ela só na luz do sol, ela começa a floração dela, que dura 2 meses até a colheita. É importante salientar aqui o compromisso da ABRARIO também com o meio ambiente, né? Então, é uma coisa que a gente tem, um foco bem grande. Todos os nossos adubos são aprovados para uso na agricultura orgânica. E mais importante ainda, todos os nossos defensivos também são aprovados para uso na agricultura orgânica. Eles não têm tempo de carência, né? Não tem nenhuma contaminação nem ambiental e nem para os nossos produtos. Eu tento utilizar o máximo possível de práticas agroecológicas. Então, além da gente não agredir o meio ambiente, nós estamos sempre visando recuperar esse meio ambiente. Então, o local que a gente está hoje era uma área de pasto degradado, e aos poucos nós estamos recuperando. Eu faço plantio direto, então adicionando bastante matéria orgânica sobre o solo, formando uma cobertura de palhada sobre esse solo, diminuindo a quantidade de água que eu tenho que utilizar, impedindo que a radiação solar mate ali os micro-organismos presentes no solo. Eu tento utilizar plantas adubadoras, né, que são adubos verdes, que nós chamamos, nas bordas do cultivo, trazendo maior diversidade para a flora do local, trazendo maior diversidade para a fauna, né, trabalhando em conjunto com os vários insetos que aparecem ali. Ao invés de eu usar um produto que vai matar todos os insetos, eu tento sempre trabalhar com os insetos que são positivos para mim, tentar manter eles na área e fazer um controle apenas quando uma população fica muito grande e está causando danos para nossas plantas. Então, a ABRARIO tem um compromisso muito grande com o meio ambiente, e a partir de agora, com a nossa sentença, né, eu pretendo colocar isso num papel, né, ir atrás de um certificado de produção orgânica, de produção agroecológica, e mostrar mesmo para os nossos associados que nós temos esse compromisso.
quando sai do campo, né, nós temos as etapas da colheita e, na minha experiência de cultivo caseiro, isso nunca foi um problema grande, né? Acho que o problema sempre era chegar na colheita. E quando eu cheguei na ABRARIO, no cultivo de larga escala, eu vi que aqui é o desafio, a colheita é o desafio. São muitas plantas, nós temos atualmente poucos funcionários, né, e demora para a gente fazer toda essa etapa da colheita. Esse dia aqui foi um dia bem legal, né, onde nós apresentamos o trabalho da ABRARIO para os nossos médicos parceiros, e todo mundo meteu a mão na massa, foi todo mundo para o campo ajudar na colheita. Então, aqui a gente está fazendo um trabalho de pré-limpeza, que eu chamo, né? A gente está fazendo a retirada das folhas maiores, a gente faz retirada de qualquer impureza que esteja presente nas flores. Às vezes tem alguma parte com fungo, né? Como eu falei, doenças fúngicas são o nosso maior problema. Então, a gente retira essa parte também para não ir para a parte de dentro, que vai ter uma outra higienização. A gente tenta retirar insetos que possam ter. A gente já teve um problema na etapa da colheita com lagartas também. Acredito até que foi nesse dia. A gente tinha que fazer uma coleta manual ali. Então, é bem trabalhoso. Na experiência que a gente teve até agora, eu diria que uma pessoa consegue fazer a limpeza de 7 plantas por dia, mais ou menos. Às vezes até menos plantas do que isso. Então, imagina você colher 300 plantas. Quantas pessoas você precisa para fazer isso em um dia? Não dá, né? Então, a gente tem um prazo grande para fazer essa colheita. Hoje eu tento começar essa pré-limpeza 10 dias antes de colher. Então, tem todo um planejamento. Você tem que estar atento em chuva, em sol, porque a gente vai ter que fazer esse trabalho com chuva ou com sol. Então, é um planejamento grande e bem trabalhoso, e são muitos detalhes, né, nessa etapa. Depois dessa pré-limpeza no campo, a gente corta essa planta na base dela, né, faz realmente a colheita, separa essa planta em galhos menores, pedaços menores, e essa planta vai para uma sala onde é feita a limpeza. Então, vejam a preocupação, né, com a higienização de todo o processo. Essa limpeza é uma limpeza mais detalhada, aí já são pessoas específicas que precisam estar nesse local também paramentado, com luva, máscara, touca, tem que estar tudo sempre bem higienizado. Também dá um trabalho grande essa etapa, onde você tem que separar ali qualquer folha que tenha sobrado, alguma parte com fungo você tem que retirar, insetos também tem que fazer essa catação. Então, mais uma etapa que leva bastante tempo também aí para o cultivo, né? Após essa etapa de limpeza, as plantas vão ser direcionadas para a sala de secagem. Essa foto aqui não é nossa, essa foto é da Abrace, né? O Cassiano vai me perdoar por utilizar ela, mas é que eu não tiro muitas fotos, né? Eu percebi que eu preciso documentar melhor esses processos. Acho que a foto é importante para ilustrar para vocês, né? Para vocês terem uma dimensão do que é. Então, nós separamos essas plantas em galhos menores, juntamos um chumaço, né, desses galhos e amarramos um elástico na ponta, para a gente poder pendurar esse chumaço ali nos cabos de aço. Então, essa sala aí é um momento também crucial, né, que depois de 6 meses de trabalho, é muito arriscado você perder tudo nesse momento. Então, é a sala que tem que ter o maior controle. O acesso é bem limitado, tem que ter temperatura e umidade muito controladas também. Após o uso, tem que fazer toda a higienização do local. Nós utilizamos estantes de alumínio, que é de fácil limpeza, cabo de aço inoxidável também de fácil limpeza. Então, essa etapa aqui é muito importante de se atentar, e está sendo o meu maior desafio, por enquanto. As plantas ficam aqui cerca de 7, 10 dias, né, até atingirem a umidade ideal. E, a partir daqui, elas vão para uma pesagem e vai ser feito o embalamento dessas flores, né. Pode passar. Então, nessa sala de pesagem,
tem que salientar também que, da mesma forma que as madres estão identificadas, todas as etapas do processo, as plantas são identificadas. Então, aquelas caixas do propagador são identificadas. Quando ela vai para a rustificação, ela recebe uma pulseira de identificação, né, com variedade, lote. Quando chega no campo, essa pulseira acompanha, a identificação acompanha a planta durante toda a etapa do processo. E quando chega aqui na pesagem, eu peso e faço a anotação do peso dessa determinada planta. Então, eu consigo rastrear todo o processo de cultivo da Brahrio. Aqui a gente faz uma debulha, que chama, né? A gente retira as flores dos galhos, separa, pesa e coloca na embalagem. Nós utilizamos embalagens plástico a vácuo, numa seladora. Essas embalagens têm um peso já determinado, então são embalagens de 100 gramas, são embalagens de 250 gramas, que facilita muito o nosso trabalho também, o trabalho do laboratório. As nossas plantas, a importância delas estarem identificadas também é porque nós temos três produtos diferentes, né, de óleo. Então, nós temos óleo com alto THC, óleo com alto CBD e óleo com proporções iguais. Então, as nossas plantas elas já têm isso na genética dela, né? Temos plantas de alto THC, plantas de alto CBD e plantas com proporções iguais. Não adianta você querer cultivar uma planta com alto THC e produzir um óleo rico em CBD. Você não vai conseguir. Então, esse trabalho começa realmente no cultivo. E é importante a gente ter essa constância, né? Porque, às vezes, você produz um óleo e o paciente se dá bem com esse óleo. E se você produzir um óleo de uma outra planta, ele pode não se dar bem. Porque existem diferenças de planta para planta, não só na concentração dos canabinoides, mas também na produção dos compostos, né, de terpenos, flavonoides, outros compostos que também têm ação terapêutica. E se você ficar toda hora mudando essa planta, o médico não vai conseguir acompanhar esse paciente com uma constância. Então, é importante ter essa constância. Se o paciente teve um resultado positivo com o óleo da planta X, ele deve continuar usando o óleo da planta X até que cesse ali os efeitos positivos, né? Aí a gente troca. Caso não, ele continua com essa planta. Nessa etapa também nós fazemos toda a documentação, né? Uma etiqueta que vai nessa embalagem, com o lote, com a variedade, com a data. Então, é um controle muito grande que nós temos que ter para garantir a qualidade dos nossos produtos. E é algo que eu estou realmente agora focado nisso para dar esse respaldo para os nossos associados. Pode passar, e depois de embalado, essas flores vão para o armazenamento, né? Nós fazemos o armazenamento em freezers, separamos, né, porque nós temos variedades diferentes, então nós separamos essas variedades para não ter nenhuma confusão. E, a partir desse momento, eu digo que o laboratório é o nosso cliente, né, o cliente do cultivo. Então, depois do armazenamento, nós entregamos o nosso produto para o nosso cliente, que é o laboratório de extração. Agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando, agradecer por vocês estarem me ouvindo e agradecer o pessoal que trabalha lá comigo no cultivo, né, que são muitas mãos, é um trabalho coletivo, não é só minhas mãos que estão lá nas plantas, né, tem o Daniel e o Rony, que são nossos funcionários que estão lá de segunda a sexta. Acho que hoje eles estão mais presentes que eu, né? Hoje eu estou aqui, essa semana eu estou aqui, eles estão lá, e eu tenho certeza que está sendo feito um trabalho excepcional. O Felipe, né, que hoje está um pouco mais distante, mas lá no início foi o cara que deu o pontapé inicial no nosso cultivo. Diogo também já meteu muita mão na enxada. Toda a equipe da Brahrio, quando a gente faz mutirão, os médicos que vão participar. Então, são muitas pessoas que vão participar e me ajudar. A gente tem um time de voluntários também, de estudantes, né? O Léo, Carol, a Gisele, a Flávia, que estão sempre lá também me ajudando. Então, é um trabalho coletivo e é só por isso que
tá desse tamanho em tão pouco tempo, né? Obrigado, é isso. Bom dia e continuando, dando prosseguimento aqui ao processo completo da Abrario, né, de produção, né? Meu nome é Lucas. No início da minha carreira, eu podia me dizer como um químico industrial, trabalhava nas indústrias aqui do Rio de Janeiro, com o fim do processo de desindustrialização fluminense, né? Mudei minha carreira para uma área da química, né? Continuando na química, mas mais na parte de gestão ambiental, gestão de segurança, né? Fiz meu mestrado aqui na UF, em Defesa e Segurança Civil, com o professor Ayrton Botstein, e agora estou terminando o doutorado em Bioquímica na UFRJ. Mas não tem muito bioquímica não, é mais segurança mesmo. Mas comecei a produzir óleo de cannabis em casa para fornecer para familiares meus, né? Então, isso há um tempo atrás. Então, ao longo dos anos, naturalmente conheci a Marilene num grupo de WhatsApp. E após um tempo ela me chamou para compor a equipe daqui da Abrario no processo de extração, né? Então estamos aí até hoje, a gente recebe flores maravilhosas vindo do cultivo e isso facilita muito o nosso trabalho. Pode ir lá, Diego. Valeu. Vai lá, mais um. Então, a missão do processo de extração de cannabis ela é muito clara, né? A gente tenta sempre produzir um óleo seguro e de qualidade e buscando a melhor eficiência possível na transformação das flores brutas em óleo de cannabis com alto teor de canabinoides, né? Isso aí é o nosso principal objetivo, porque fazer isso, né, possibilita a produção de uma maior quantidade de óleo medicinal. Pode ser. Isso garante uma produção de maior quantidade de óleo medicinal, evitando desperdício de moléculas e garantindo abastecimento dos pacientes. A eficiência do processo de extração vai dizer se 100, dando números gerais, né, não é exatamente esse, mas que se 100 gramas de flores vão gerar 10 óleos, 8 óleos, 3 óleos. Então, o processo ele é importante por isso. Todo esforço do cultivo, caso não seja feito um processo de extração bom, é perdido, pelo menos uma parte, né? Então, a tentativa de atingir essa eficiência máxima, sem perder a qualidade e também se colocar dentro das especificações, né? Então, a gente hoje está numa escala semi-industrial, não é nível artesanal, já está nível semi-industrial, claro que ainda também não no nível de uma indústria farmacêutica, né? De questão de escala. Mas o quesito de atendimento aos padrões e boas práticas de fabricação, especificações desejadas, a gente já tem esse grau, né? Bom, vou falar aqui bem rapidamente sobre alguns processos de extração e falar porque a gente não usa e depois no final vou falar qual o processo que a gente usa e explicar um pouquinho, tá? Existe esse método de extração butano e propano, tá? Que utiliza esses solventes inflamáveis, são eficazes na extração de ampla gama de compostos, né? Especialmente canabinoides e terpenos. Vocês veem aqui, essa maquinaria aqui. Infelizmente, o Brasil é um país que sofreu um processo de industrialização muito forte e a gente não encontra isso aqui para ser vendido no país, né? Você tem que importar, né? A gente não tem patente, a gente não tem indústria, então um equipamento desse aqui, que poderia ser um custo razoável para ser acessado por associações, é impeditivo no Brasil. Tem alguns desse aqui em universidades, mas não nessa escala laboratorial. Esse aqui também tem muita universidade de escala laboratorial, CO2 supercrítico, também é um outro processo. Ele utiliza dióxido de carbono em estado supercrítico para extrair os canabinoides. É uma técnica muito cara, mas é segura e produz extratos de alta qualidade. Esses são os dois métodos mais, mundialmente, assim, de melhor eficiência, né? Mas também um preço impeditivo no Brasil importar uma coisa dessa, tendo que vir frete, imposto, pagar o imposto em cima do frete,
Brasil tem alguns artifícios de importação para inovação que fomentam um pouco, mas não é o caso, né? Então, a gente não tem condição de ter um equipamento desse, muito embora alguns laboratórios de universidade tenham estruturas parecidas, só que menores, como, por exemplo, no IPPN da UFRJ. Existem métodos mais simples também, né? Por exemplo, que envolve uma extração com água e gelo, que vai separar os tricomas da planta. É uma técnica mecânica, não utiliza solvente, não tem química aí no meio, mas vocês veem que a questão da escala não atende. Você aqui fazer isso aqui por questão de escala para atender milhares de pacientes, não atende, né? Então, também não é o processo que a Abraria usa. Outro processo que existe também, que é um processo mecânico, né, processo físico, é a extração por pressão e calor. Basicamente é uma prensa, né, que usa calor e pressão para extrair o óleo diretamente das flores. É muito popular para fazer concentrados de cannabis, mas também não vai atender a escala necessária, né? Esse aqui tem até um custo bem acessível, mas não vai atender a escala necessária. Então, o processo que a gente utiliza na Abrario, naturalmente, será a extração por etanol, solvente etanol. Tá? É um processo seguro, eficaz. Comeu aqui uma frase minha. Mas o principal benefício é que ela tem simples inicialização e é escalável em qualidade e escala do processo, né? O que isso significa? Pode ser um método que eu posso fazer em casa, posso fazer no nível semi-industrial e posso fazer no nível industrial. Basta os equipamentos que eu tenho, tal, mas é um método que escala em todos os graus, né? E a gente necessita, para um melhor eficiência nesse método, de um rota-vapor, que é um equipamento muito difundido, né? Se entrar aqui na UF, deve ter uns 55. Então, é bem difundido. Dentro desse processo de extração por etanol, a gente tem esse fluxograma aqui bem resumido, né, que se baseia no recebimento do material bruto por parte do cultivo, já vem hermeticamente fechado, né, pela... Como é que é o nome? Seladora. A gente faz uma pesagem para no controle interno nosso, né, faz a extração com etanol. Deixa eu ver se depois já aparece isso, vai ter detalhes sobre... filtragem, uma filtragem mais simples, e evaporação do etanol, fazendo o processo de descarboxilização, sempre falo errado isso aqui, em algum momento, dependendo do nosso processo. É importante ressaltar que o processo Abrario, ele está em constante, que a gente chama de melhoria contínua, né? Então, por a gente ter a possibilidade de nossos lotes serem analisados posteriormente, e a gente está trabalhando com genéticas iguais, a gente tem essa possibilidade de testar metodologias. Então, isso facilita muito a gente, né? Extração com etanol, basicamente, as flores são extraídas com etanol durante certo tempo. Esse tempo também varia de acordo com a nossa metodologia, né? A gente fixou alguma metodologia agora nos últimos meses, mas ela pode ser mutável também para buscar melhores resultados. Durante essa extração, o etanol, que também é conhecido como álcool etílico, né, ele não extrai somente os canabinoides. Tá? Ele vai fazer uma extração completa quase da planta. Né? Ele vai extrair os canabinoides, os terpenos, que também são importantes para o tratamento, né, especialmente para o efeito orquestra. Mas também vão vir outras coisas. Vai estar extraindo clorofila, gordura, ceras da planta. Né? Parte dessas impurezas são filtradas, tá? Mas para eu purificar completamente esse extrato, né, tirando totalmente a clorofila, gorduras, ceras, eu preciso fazer uma precipitação a frio. E isso aí não é frio de freezer, não. É freezer, mas aqueles freezers pelo menos menos 40. Né? E envolve também outra maquinário, funil de Bunsen, né, e tal. Então a gente faz uma filtração simples, senão a gente não faz a frio. Até porque também não está claro ainda. Dando exemplo, né, nos Estados Unidos o padrão é retirar tudo. Mas não está claro ainda se isso é melhor. Até porque também perde muito terpeno. Então, o nosso óleo aqui ele tem só uma filtração ali para tirar o grosso, né, das ceras, da gordura da planta, para ficar um óleo mais
palatável e menos pesado, digamos assim, né? E o feedback dos clientes é ótimo, eles preferem assim mesmo e a gente faz desse jeito. Se mudar, reclama. Então, após a extração com etanol e a filtragem um pouco mais rudimentar, a gente faz a evaporação desse etanol, tá? A gente obtém a máxima eficiência dele a partir do uso do rota-vapor. Então, o etanol é retirado e resta apenas o que foi extraído. Em algum momento, a gente faz o processo de descarboxilização. Falo essa palavra há anos e não consigo falar certo até hoje. Que basicamente é você transformar o THCA, o CBDA, que são as moléculas que vêm originalmente numa planta cultivada, né? E essa fase ácida aqui, ela não faz que ela não se ligue aos receptores canaminoides no nosso organismo e simplesmente não está em efeito, como se estivesse tomando nada. Então a gente tem que ser feito. Tem? Então, mas tem o menos efeito, então. É legal saber isso. E a gente faz a retirada transforma, né, ela de uma fase ácida, né, uma espécie ácida para aqui, ativo, né, de acordo com essa literatura aqui. Mas eu quero saber isso aí. Então, esse processo aqui basicamente é a partir de aquecimento, a partir de um certo período de tempo, né? E esse gráfico aqui é importante, ou talvez era importante, porque também eu... que diz respeito justamente a esse processo de eficiência de se retirar essa fase ácida das moléculas, né? E caso você não atinja a eficiência máxima, você está perdendo molécula ali. Foi basicamente a planta jogada fora. Então, esse processo aqui tem que ser feito de maneira bem eficiente. E ele é difícil de fazer, tá? Porque passou um pouco do tempo da temperatura, já começa a degradar. Não fez temperatura e tempo suficiente, não vai descarboxilar tudo. Então, é um processo bem complexo, né? Parece simples, mas não é. Né? Isso aqui, claro, que o cara fez num ambiente controlado, que o 145 dele é 145 mesmo. Já você ficar abrindo, fechando uma estufa, você perde ali. Então, temperatura. Então, é um processo bem difícil. Tem que ser feito com bastante critério, né? Bom, e o produto final desse processo de extração, e agora já vai passar para o nosso farmacêutico Gabriel, é um produto final que a gente obtém um óleo escuro, tá? Tipo, parecido com esse aqui, contendo canaminoides, terpenos, clorofila, gordura e cereja de flores. E, posteriormente, ele é enviado para análise, então a gente recebe a quantidade de canaminoides, THC, CBD, também quantidade de etanol residual, teste microbiológico, tudo ali de acordo com as normas. E a gente, posteriormente, ele é diluído em frascos, como a gente conhece, né? Dos óleos para serem consumidos. Basicamente é isso. Muito obrigado. Bom, gente. Bom dia. Eu me chamo Gabriel. Como que vai? Vai ter que bater para baixo. Como eu conheci Marilene, eu digo que eu sou o caçula da associação, até mesmo do mundo canábico. Eu basicamente estou no mundo canábico há uns 5 meses. Marilene eu conheci através da minha mãe, há uns 2 anos atrás, quando ela queria começar a associação. 3. Pandemia, já perdi tudo. Há uns 3 anos atrás, quando ela queria começar, entrei em contato com ela perguntou coisas de farmácia para mim, eu ainda era um mero estudante, eu ainda não sabia muita coisa, questão de regulamentação e tudo mais. E 3 anos depois, quando eu me formei na UF, aqui, em julho desse ano, minha mãe passou para mim que tinha uma vaga e eu resolvi arriscar começar um novo caminho, até porque o meu TCC falava sobre Covid no esgoto. Então, comecei nesse novo mundo. Assim como a professora, também nunca fumei. Então, eu vinha com um pouquinho de preconceito, que era o que passavam para a gente. Infelizmente, na minha faculdade de graduação,
Os 2 momentos que eu soube da cannabis foi através da aula de toxicologia e de uso e abuso de drogas, apenas. Nenhum momento falando medicinalmente dela. Não. Não sei agora. Teve uma semana de farmácia agora na faculdade. Tinha um dos palestrantes falava da regulamentação da cannabis. Então, espero que a UF esteja olhando de uma outra forma para a cannabis. Então, meu nome é Gabriel, farmacêutico graduado aqui pela UF e farmacêutico da Abrario. Bom, esses são os nossos produtos. Nós temos o óleo à base da cannabis, o spray nasal rico em THC e a pomada rica em THC. Como a nossa maior demanda, o nosso maior produto, digamos assim, que é mais fabricado é o óleo, eu vou falar mais sobre o óleo nas apresentações. Pode passar? Os nossos óleos, eles possuem concentrações diferentes. Tem os óleos ricos em CBD, né? As concentrações são de 10 mg por ml a 40 mg. Por conta das associações não terem uma regulamentação fixa para as associações, a gente utiliza para o óleo do rico em CBD a RDC 327. Então, eu limito a dosagem de THC no óleo apenas abaixo de 0,2% de THC. Às vezes eu tomo uns puxões de orelha, que eu falo que o extrato não dá para fazer, porque vai ficar acima, mas tem demanda, mas a gente segura. Temos os óleos CBD-THC, que é de 1 para 1, com 5 mg de CBD, 5 mg de THC, e assim progressivamente. E temos os óleos ricos em THC, onde a maior parte de canabinoides é de THC. Pode ir. Eu vou falar rápido sobre o nosso fluxograma. Temos a formulação, depois vem a diluição, o invase, a rotulagem e a dispensação. A formulação, esse é o nosso extrato, né? Ele chega assim para mim da extração. E junto com ele eu tenho o meu veículo. O veículo que a gente utiliza é o MCT, que é um triglicerídeo de cadeia média. Ele, além de ser um ótimo veículo, que ele tem uma alta absorção no nosso corpo, ele também funciona como antifúngico e anti-inflamatório. Como o Lucas falou, nós fazemos a análise dos nossos extratos. Então, essas são 2 análises, por exemplo, de extratos nossos, de 2 extratos diferentes. E essa análise é de suma importância para eu saber a quantidade que eu realmente preciso tirar do extrato para eu começar a formular os meus óleos. Então, dá para perceber, esses 2 extratos foram utilizados para o CBD. A diferença, por exemplo, de um para outro, um é 58,9 gramas a cada 100 gramas do extrato e o outro é 53,15 gramas a cada 100 gramas do extrato. Ou seja, para formular óleos com esses extratos, eu peguei quantidades diferentes do extrato. Então, se eu pegasse a mesma quantidade do primeiro extrato para o segundo, não teria a concentração que eu queria. Então, a gente faz de cada extrato, há uma análise para que eu consiga, no final, ter a quantidade realmente que está no nosso rótulo. Além dessas análises, foi o que o Lucas falou, tem as análises microbiológicas e as análises de solvente, para que não tenham altas taxas de solvente, de etanol no nosso produto. Posteriormente a isso, perdão. As análises são feitas das nossas parceiras da Unicamp, que faz as análises dos nossos canabinoides, e Nadal, que faz a análise dos nossos solventes. Posteriormente a isso, começa a diluição. A diluição ela é feita em beckers, variando do lote. A maioria das vezes são lotes ou de 1 litro ou de 2 litros. Né? São feitas em banho-maria até 50 graus Celsius. A duração da diluição ela depende do concentrado. Né? Varia muitas vezes de 10 a 30 minutos, 10 a 20, dependendo muito do óleo concentrado que eu quero. Posteriormente a isso, eu começo o invase. Né? Aqui eu tenho... Vamos ver se eu consigo. 2 tipos de extrato, 2 tipos de óleo. Se não me engano, esse aqui é o roxo 10 mg por ml e esse daqui é o roxo 40 mg por ml. Aqui eu botei para mostrar a concentração que ele fica, a coloração dele no final. Né?
Posteriormente, depois daqui, né, eu levo para uma proveta de 30 ml. Eu envaso 31 a 32 ml, porque como ele é envasado quente, há uma pequena dilatação. Então, para chegar no produto final com 30 ml, como a gente faz, eu invaso um pouco a mais para chegar certinho, porque já teve momentos que eu não fazia essa técnica e perdia, aí um óleo estava maior que o outro, aí a gente, com o passar do tempo, foi aprimorando. Eles ficam assim, no invase final, né? Eu esqueci de falar. Todo o momento, eu até brinco que lá no laboratório é muito cheiro de cannabis e de óleo, de álcool, porque é tudo limpo. A gente higieniza o tempo todo. Graças a Deus eu uso luva, né? É todo paramentado, tem a nossa sala limpa, é toda a paramentação feita, porque senão minha mão estaria ressecada de tanto álcool que passa na bancada, na luva, em tudo. Até mesmo no final, eu dou um banhozinho de álcool para dar uma limpeza nos frascos. Posteriormente, começa a rotulagem. A rotulagem aqui, esse aqui é um rótulo do nosso óleo 1 para 1. A rotulagem é esse rótulo já pré-impresso. A gente, na máquina, faz a rotulagem com o lote, a validade e o dia que foi produzido. A validade dos nossos óleos a gente utiliza de 3 meses, ele é aberto, e 1 ano, se ele não estiver aberto. E além do laboratório, eu tento ajudar na questão da assistência farmacêutica, né? Junto com as garotas do acolhimento. Junto também com elas a questão da farmacovigilância, a gente criou um questionário que os pacientes possam relatar qualquer tipo de problema ou até mesmo elogiar algo do tipo, para a gente ter uma base de dados para conhecer os nossos associados e conhecer mais sobre o nosso óleo, além da garantia da qualidade, com a produção de protocolos, de olhar da regulamentação. Agora que saiu a sentença, vamos dar uma olhada melhor para como que vai ser vista a nossa associação. E é isso, gente. Agradeço a todos. Tem ou não tem que ser coruja? Eles são maravilhosos. Alguém tem alguma pergunta? Olá, boa tarde a todos. Muito prazer em ouvi-los falar. Eu tenho uma pergunta para você em relação à rotulagem. Tem a tarja preta, é a 327 que manda? Nesse ponto, você obedece a 327? A gente, por enquanto, está com essa rotulagem. Foi o que eu falei. Com a sentença nova, a gente vai sentar para ver se ainda há necessidade disso. Ou se a gente já consegue rotular de uma outra forma. Mas, por enquanto, é obedecendo a 327. Tem no rico em THC. São 10 miligramas, 20 e no 1 para 1. Na verdade, em relação a essa questão da rotulagem, a gente, com a sentença agora, a gente começa a cumprir, né, as regras da Anvisa, mas o nosso advogado, o Ladislau, que também vai palestrar aqui, ele quando ele solicitou ao juiz que a nossa liminar caiu, né, e na liminar dizia que a gente tinha que seguir a 327. Quando ele solicitou ao juiz essa questão para revisar e saiu a nossa sentença, agora a gente vai seguir o que cabe da 327, o que cabe, porque não existe ainda uma regulamentação que a gente possa seguir, né? Então a gente procura fazer o que cabe. Então, assim, eu tenho ranço daquela tarja preta, não vou mentir. Mas eu acho que é um detalhe que, se a Anvisa pede, por que não? Né? Eu não estou aqui para brigar com a Anvisa, eu estou aqui para ser fiscalizado e fazer o que couber, né? Então, é uma coisa que dá para fazer, eu não vejo problema, isso aí
Então, assim, por mais que eu tenha um rançozinho, mas a gente releva, né? Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Meu nome é Yuri, faço doutorado em Sociologia e Direito aqui na UF. Bom, queria parabenizar vocês, parabenizar a mesa, né, a organização do seminário. E, assim, uma pergunta, pensando, né, nas recomendações médicas de alguns pacientes que hoje podem vaporizar, né, e necessariamente, talvez, consumam a planta in natura, né? Tem uma sentença e uma associação no Nordeste, não me engano se é em Sergipe, que é a Salvar, né? Ela tem uma liminar que permite, né, a distribuição de flores in natura. Mas pensando nessas recomendações médicas, né, também, da vaporização. Aí eu queria saber se vocês têm a perspectiva, né, de também distribuir, né, flores in natura mais para frente, enfim. Eu vou responder essa não. Quem quer responder? Demanda sempre tem, né? O problema é a permissão. Mas eu tenho, sim, essa vontade. Acho que a ABRARIO também vai atrás disso. E o problema é conseguir a permissão. Não é tão simples assim, né? Acho que no Brasil só a Salvar conseguiu. Mas a expectativa é que a gente consiga assim também. Vou ter que separar as etapas do cultivo para o processo, para o óleo, para a fabricação do óleo e para a flor in natura, né? Vai ter que ser algo indoor, com higienização maior, não pode ter pelo, poeira, nada, né? Então tem toda uma questão de higienização e falta de regulamentação também, né? A dificuldade, na verdade, é essa. Em todos os pontos, falta regulamentação para a gente. Tem alguém na frente? Vocês sabem, vocês têm noção, porque é uma coisa interessante para a gente, em que situação clínica os médicos prescrevem um teor maior de 0,2%? Hã? Acima de 0,2%? Eu tenho um trabalho com fibromialgia. É interessante isso, porque a gente precisa ver... É isso que eu acho que é interessante, essa parceria, né? É um caso mais específico meu, né? O Lucas, ele faz uso. O meu filho tem uma síndrome chamada Rasmussen, causa epilepsia e difícil controle. Ele faz uso do CBD de 40 miligramas, né? Do óleo rico em CBD. Mas época de frio, ele fica muito rígido e isso causa algumas atrofias, ele sente muita dor. E aí eu faço uso nele do THC de 40 miligramas e assim, é impressionante como que solta, como que relaxa e a dor assim, totalmente passa, né? Passa realmente a dor. E a questão também inflamatória, que a síndrome dele eu não sou médica, então me desculpem se eu não souber explicar. Como é uma encefalite, é inflamatório, isso também, com o uso do THC, conseguiu estabilizar esse processo. E aí, eu acho que isso também, como até a professora falou anteriormente, depende muito de pessoa para pessoa, né? Porque o Lucas ele pode fazer uso de dose alta de THC e assim, não faz nem cosquinha nele. Se eu tomar 2 gotas de THC, meu coração parece que vai saltitar, entendeu? Mais alguém? Vocês já pensaram em fazer outra formulação fora o óleo? Porque eu já fiz essa pergunta para outras pessoas. Dei ideia de xarope e de mel, porque o óleo, eu não sei o de vocês, mas algumas pessoas relatam gosto ruim quando vai diluído em azeite, né? E aí eu tinha dado a ideia de fazer mel cannabis ou um xarope. Aí a pessoa falou assim, xarope é uma formulação que tem que ser diferente do mercado. Tem que ser alguma coisa que proteja o fitocannabinoide, porque ele é
bem biotransformado, né? E aí diminui a concentração dele no humano. Mas aí eu fiquei assim, aí eu até tive essa ideia do mel cannabis para melhorar o gosto do xarope, né? Vocês já tiveram esse tipo de ideia de melhorar ou alterar a formulação para esse gosto? O MCT não. É um dos motivos o qual também a gente usa o MCT, mas Lucas, Tem uma ampla gama de aplicações, né? Mas o MCT realmente é um veículo excelente e não traz muito gosto. Porém, caso não seja feito uma filtragem razoável ou que você deixe passar um pouco do ponto em algum processo, pode ser que o óleo fique com gosto mais forte, mais carregado, né? Mas fazendo o processo razoavelmente e usando o MCT, isso aí, a questão do gosto diminui bastante, né? Mas existe uma ampla gama de produtos que podem ser aplicados no canabidiol e acredito que a Abrario tenha a pretensão de desenvolver uma linha maior. se deixar, eu faço um monte de coisa. Eu já falei em goma, creme dental, hidratante labial. Eu até vou aproveitar para falar, a professora Eline falou algo sobre um pai ou uma mãe, não sei, que passou o óleo, né, no pé. O Lucas teve uma internação agora, recentemente, que ele teve uma sepse pulmonar e ficou num estágio assim, bem difícil, acho que a maioria das pessoas aqui acompanharam. E ele teve um momento que os médicos chegaram a dizer que ele estava começando ao rim falhar, o coração, alguns, né, ele estava entubado, algumas situações assim. E aí, como sempre, eu liguei para Cassiano pedindo socorro. O que eu faço? Ele falou, olha, pega a pomada, passa na barriga dele, passa no pé dele, sai passando em tudo. E foi o que eu fiz. E eles não queriam lá deixar eu dar o óleo na boca dele, queria dar só pela sonda, e aí botava aquelas gotinhas de óleo num monte de água. Eu falei, isso não vai dar certo. E aí, você vai dar pela boca, isso pode causar um mal e tal. Então, um amigo meu, lá de São Paulo, de uma outra associação, mandou para mim um creme labial rico em CBD. E aí eu passava esse creme labial na boca dele, os médicos agora vão saber, né? Porque eu não tinha falado para ninguém. A doutora Georgia me olhando ali, ó. Aí eu passava esse creme labial na boca dele, que inclusive eu já até passei para o Lucas para a gente começar a trabalhar isso, que eu acho que é algo que pode ser utilizado em CTI, né? Passava o creme labial e danei a passar pomada na barriga dele, no pé dele, assim, durante alguns dias. Aí teve um dia que eu cheguei lá, fez um novo exame, falei, e aí, doutor, como é que está o rim, o coração do Lucas? Está tudo normal, mãe, não tem problema nenhum. Exatamente. Bom, mais uma pergunta? Não? Encerramos? Gente, muito obrigada. Palmas para os meus meninos maravilhosos. Eu, de verdade, na fala de cada um de vocês, eu me emociono muito, porque são 3 anos muito intensos, né? Eline até falou, se assustou quando viu as fotos, que ela teve lá bem no iniciozinho. E assim, é uma construção muito grande. E eu sou muito grata a Deus de ter cada um de vocês, essa equipe. Quando eu falo, gente, que a Abrario tem a melhor equipe, eu não estou brincando, porque são pessoas que não só são profissionais incríveis, mas que têm um coração gigantesco. E quando eu dou minhas loucuras aí, que eu falo que eu quero fazer algo diferente, invento um simpósio da noite para o dia, boto todo mundo doido, e eles estão junto comigo nessa. Então, muito obrigada de coração, com todo respeito a todos os palestrantes, mas eu acho que essa moção de agradecimento aqui, ela é com um carinho especial, porque vocês, como muitos falam que a Marilene Esperança é a mãezona, para mim vocês são realmente como filhos, né? Gabriel, meu filhinho caçula aí, são realmente como meus filhos. E todo mundo falou, né, que a maioria aqui na associação, não, porque eu não fumo maconha, que eu não fumo maconha. Gente, eu sou presidente de uma associação de cannabis, eu também não fumo maconha.